Deus castiga. No Antigo Testamento, nós temos vários relatos do castigo de Deus. No Antigo Testamento, era muito comum, muito frequente, Deus castigar as pessoas. Eu separei aqui alguns exemplos dos castigos mais famosos, dos castigos mais conhecidos, aplicados por Deus. Então nós temos, por exemplo, o dilúvio. Gênesis 6, versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Então Deus mandou o dilúvio e acabou com todo mundo. Só salvou Noé e a família dele. Nós temos também em Gênesis 19, 24 ao 25, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Inclusive, nesse mesmo episódio de Sodoma e Gomorra, nós temos um outro castigo também bastante conhecido, que foi aplicado à esposa de Ló. A esposa de Ló vivia, com seu marido e sua família em Sodoma, e aí o anjo foi lá e falou assim: olha, fujam daqui e não olhem para trás. Não é para vocês se atentarem para aquilo que vocês estão deixando para trás. Só que aí a esposa de Ló, na hora de fugir, talvez com peso no coração, talvez movida de tristeza, olhou para trás. Pelo simples fato dela ter desobedecido a Deus, nesse momento, ela foi punida. Gênesis 19, 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa coluna de sal. Números 12, do 9 ao 10, nós temos um relato de Miriam, a irmã de Moisés, sendo punida por Deus pelo fato de ter se levantado, de ter se rebelado contra Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra. Em Números 32, 13, nós temos também um outro castigo bastante conhecido, que é a punição dos hebreus quando eles saíram do Egito. Deus tirou o povo hebreu do Egito para levá-los para Canaã. Só que durante o caminho eles foram tão rebeldes, tão desobedientes e reclamaram tanto que o Senhor os puniu e fez com que aquele povo andasse por 40 anos no deserto como castigo. E todos aqueles acima de 20 anos não entraram em Canaã. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado com o seu mau procedimento. E nós temos também um outro exemplo bastante conhecido, que é o exílio na Babilônia, quando Nabucodonosor chegou lá no reino de Israel e acabou com tudo, destruiu tudo e levou o povo cativo. E o povo então ficou cativo por 70 anos na Babilônia, Dentre eles ali, por exemplo, foram levados Daniel, Jeremias, pessoas conhecidas. E essa invasão de Nabucodonosor, essa destruição, foi enviada por Deus. Deus anunciou: eu vou mandar o meu servo Nabucodonosor aqui para assolar vocês. Jeremias 21, 10. Decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ela será entregue
nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Então, irmãos, nós percebemos no Antigo Testamento que acendia-se a ira de Deus. Deus ficava irado, Deus ficava indignado, e ele ia lá e castigava. Ele ia lá e punia. Aí, nós então chegamos no Novo Testamento. Qual foi a grande mudança que aconteceu no Novo Testamento? A vinda de Jesus. Chegou Jesus, e agora? Como é que funciona a situação? Deus ainda castiga? Deus ainda, como diz aqui, desce a chibata no povo? Como acontecia antigamente? Olha que interessante. Em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21, Deus diz assim: não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Aí chega Jesus, em Mateus 5, do 38 ao 39, e diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus chegou e mudou o conceito. Jesus falou assim: vocês ouviram, né, o que foi dito aqui em Deuteronômio? Olho por olho, dente por dente. Mas agora eu trago uma nova situação. Agora, se te baterem numa face, você não vai revidar. Agora você vai oferecer a outra. É por isso que quando o povo pegou aquela mulher em adultério e levou ela até Jesus, eles chegaram lá e fizeram o quê? Senhor, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés exige que ela seja apedrejada, ela tem que morrer. Aí eles perguntaram assim: e o Senhor, o que diz? Jesus falou assim: escuta, quem não tiver pecado aí entre vocês, então atire a primeira pedra. Aí todo mundo foi embora, e aí ficou só Jesus e aquela mulher, e ele falou assim: filha, cadê os teus acusadores? Não tem ninguém te acusando? Não? Ah, então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Então, a partir da chegada de Jesus, a tratativa mudou. A partir da chegada de Jesus, passou a operar o perdão de Deus. Marcos 3, 28 ao 30. Palavras de Jesus: eu lhes asseguro que todos os pecados e todas as blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. 1 João, capítulo 2, do 1 ao 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então agora, em Jesus, não opera mais a chibata de Deus, opera o perdão de Deus em Jesus. A Bíblia deixa claro que quem é o nosso advogado? Jesus. Quem é que intercede por nós? Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Então, quem está em Cristo tem acesso ao perdão de Deus. Por quê? Porque através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Então, sendo filho de Deus, você passa a ser tratado com o amor de Deus. Amém? Bom, já que nós, igreja, não somos mais castigados por Deus, já que o chicote de Deus não estrala mais para o nosso lado, quer dizer então que nós podemos pecar à vontade? Quer dizer então que a gente pode sair pecando tranquilamente, sabendo que Deus não vai nos punir? De jeito nenhum.
Primeiro, nós fomos chamados para uma vida de santidade. Deus nos tirou do pecado para vivermos uma vida de santidade. Deus não nos tirou do pecado para nós continuarmos vivendo no pecado. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus nos chamou para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Portanto, nós não podemos continuar pecando, nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos anteriormente, aquilo que desagradava a Deus. Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá Deus. Amém? E outra coisa, além de nós termos sido chamados para uma vida de santidade, nós não devemos pecar. Por quê? Porque todo pecado traz consequência. Gálatas 6, do 7 ao 8. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tudo o que nós semearmos na carne, nós vamos colher destruição. Nós vamos colher na carne. Portanto, o crente que comete, por exemplo, um ato de desonestidade, ele está atraindo para ele mesmo destruição. Ele pode ser preso, ele pode ser processado. Uma pessoa que comete uma infidelidade conjugal, ela está atraindo para ela destruição. Ela está atraindo para ela o fim do casamento. Ela está atraindo para ela problemas com os filhos. Tudo que a gente semeia na carne, a gente vai colher na carne, aqui. Então nós não devemos pecar, porque o pecado ele sempre gera uma consequência. E essa consequência não tem absolutamente nada a ver com castigo de Deus. Isso tem a ver com consequência dos nossos próprios atos. Se nós não somos castigados por Deus, por que então Deus nos corrige? Qual é a diferença entre castigo e correção? Qual é a diferença? A diferença é que o castigo é um ato de ira, é um ato de indignação de Deus. A correção é um ato de amor. Essa é a diferença. O castigo vem por causa da ira de Deus. A correção vem por causa do amor de Deus. Amém? Deuteronômio 8:5. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor os disciplina. Então, como um pai e uma mãe disciplina o filho porque ama aquele filho, da mesma forma o Senhor faz conosco. Provérbios 3, do 11 ao 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho do qual deseja o bem. Olha aí. Então, aqueles que são tratados por filhos de Deus, eles são sim repreendidos. Opa, você está indo para lá, aí Deus vem aqui te dar uma puxadinha. Não, é para cá que você tem que ir, não é para lá. Você não pode seguir esse caminho aí, porque esse caminho aí vai te levar para a destruição. Eu quero que você siga pelo outro caminho, porque o outro caminho vai te levar para a vida. Amém? Hebreus 12:7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho
que o pai não disciplina. Se tem algo difícil acontecendo na sua vida, passa a encarar isso como um ato de amor de Deus. Passa a encarar isso como uma correção necessária de Deus. Porque você é amado. Você não tem que se sentir castigado. Você não tem que se sentir culpado. Você tem que se sentir filho, amado, cuidado. Amém? Amém. Apocalipse 3:19. Palavras de Jesus. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-te. Eu repreendo e eu disciplino aqueles que eu amo. Então essa é a diferença entre castigo e correção. Amém?